Okay. Boa noite, irmãos. Vamos então abrir lá em Romanos, capítulo 5. As crianças já estão liberadas. Qual a idade, mais ou menos? Acho que é de 3 a... Eu acho que eles sabem, né? Romanos, capítulo 5. Nosso amado irmão Jales já leu o texto. Então, eu gostaria de ter mais um momento de oração com os irmãos, pedindo para que o Senhor abençoe esse momento. Oremos. Pai, continuamos diante de Ti em oração, te pedindo que nesse momento o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que as Sagradas Escrituras façam o que só elas são capazes de fazer. Trazer transformação de vida, trazer transformação de corações. Que o Senhor vá lá no íntimo de cada um de nós. Mude e transforme aquilo que tem que ser mudado, transformado, para a honra e glória do Teu nome. Me ajuda, Pai, a ser fiel ao texto sagrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O título, o tema da pregação de hoje está bem relacionado com a justificação que nós já vimos aqui em Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 4. E o título é As Consequências da Justificação. Basicamente, para quem ainda está precisando se contextualizar, o que foi visto aqui? Na primeira parte do livro, dos capítulos 1 a 4, nós temos Paulo fazendo uma defesa da justificação. E aí você vai lembrar a importância de Paulo trazer essas informações teológicas. A carta de Romanos não é um tratado teológico, como muitos vão defender, mas a carta de Romanos é uma carta missionária. A carta do apóstolo Paulo para os irmãos em Roma, e ele expressa para os irmãos o desejo dele, do apóstolo, de ir até a Espanha pregar o evangelho. E para isso ele precisaria da ajuda dos irmãos em Roma. Como não se sabe quem fundou aquela igreja, ela não foi fundada por nenhum apóstolo especificamente, o apóstolo Paulo sentiu o desejo e o dever de fortalecer os irmãos nas doutrinas básicas da fé cristã. Mas como já foi comentado, o objetivo do apóstolo não é fazer um tratado teológico, tá? Então, nos primeiros 4 capítulos, nós temos ele falando sobre a justificação, que o homem é justificado pela fé. E agora, dos capítulos 5 ao 8, ele vai falar sobre as consequências, as implicações da justificação. Nós temos um resumo básico aqui. No capítulo 1, Paulo faz sua introdução, ele apresenta seus objetivos, fala sobre o pecado que afetou a todos, fala sobre a justificação e fé no Evangelho e fala sobre a obra de Cristo. No capítulo 2, nós temos Paulo confrontando judeus e gentios e mostrando que todos estão debaixo do pecado. No capítulo 3, então, nós chegamos à conclusão de que a palavra de Deus mostra a depravação total, a incapacidade total humana de buscar a Deus de qualquer forma. Paulo está mostrando para todos que eles foram encerrados debaixo do pecado. E ele volta a citar a justificação mediante a fé por meio de Jesus Cristo. Ao chegar no capítulo 4, o último que nós vimos, mais recente, nós vemos Paulo usar a figura de Abraão, o pai na fé dos judeus e também o nosso pai na fé. Ele usa a figura de Abraão como seu trunfo na argumentação de que a justificação é por meio da fé somente. Ele diz, lembrem do exemplo de Abraão. Abraão não foi justificado por meio de obras. Logo, sendo ele justificado por meio da fé, o nosso pai na fé, da mesma forma nós, somos justificados diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E aí chegamos então no capítulo 5. Algumas pessoas vão defender
que o capítulo 5 faz parte do conjunto defendido por Paulo nesses primeiros capítulos. Então, ele estaria mais relacionado com os capítulos 1 a 4 do que 6 a 8. Mas eu acredito que há razões suficientes para nós percebermos que Paulo aqui, ele vai fazer uma progressão no argumento dele. Principalmente por essa palavrinha que nós vemos aí no verso 1. Justificados, pois. Essa palavrinha é uma conjunção que dá a ideia de que agora ele vai progredir no seu argumento. Então, enquanto a primeira parte traz ênfase sobre a justificação, nós vemos agora a segunda parte do livro de Romanos, abordando os seus desdobramentos. E agora, uma vez que eu sou justificado, o que fazer? Como agir? Como viver diante desse Deus que me justificou? Por isso eu acredito que o capítulo 5 ele dá início a uma nova sessão argumentativa do apóstolo. Então nós temos essa conjunção, e essa conjunção ela vai indicar a consequência, uma implicação do argumento de Paulo, de que nós já somos justificados. Só um lembrete para os irmãos, essa palavra justificados, né, ela tem uma ideia forense, criminal, ou seja, é a ideia de um julgamento mesmo, em que Deus é o juiz, e a sentença que ele declara a nosso respeito é: eles são justificados. E Deus declara isso baseado não nas nossas obras, mas baseado exclusivamente no sacrifício de Cristo Jesus, na sua morte expiatória, na sua ressurreição e na fé que nós depositamos nele. Então o apóstolo Paulo pode dizer agora: justificados, pois, mediante a fé. Paulo traz um lembrete aqui para os irmãos em Roma. Nós somos justificados. E uma característica interessante dessa segunda parte é que ele vai começar a usar o pronome nós, na primeira pessoa do plural. Então ele vai incluir a si mesmo na linha argumentativa agora. Se você lembrar, nos capítulos anteriores, ele usa muito o vocês. Vocês, falando dos judeus, muitas vezes falando dos gentios, mas agora no capítulo 5 nós temos nós. Essa ideia de que nós somos justificados mediante a fé. Douglas Moo vai dizer que o ato justificador inicial de Deus confere ao crente uma nova condição. Nós estamos agora num novo cenário. Mas quais são as implicações dessa nova condição? Quais são as implicações desse novo cenário para o cristão que vive entre esses tempos, do já e do ainda não? Nós já somos justificados, mas ainda não estamos na glorificação. Já somos redimidos, mas ainda não estamos no reino messiânico. Já fomos transformados, mas ainda esperamos uma consumação de todas as coisas. Então a ideia é: o que fazer então, Paulo, uma vez que eu sou justificado? Ou como eu devo ver a mim mesmo no cenário que Deus espera que eu veja? Entre esse já e ainda não, entre a realização e a expectativa, como eu devo viver e como eu devo proceder? A resposta basicamente aqui é: uma vez que nós somos justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Parafraseando, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: uma vez que os capítulos 1 a 4 serviram para nos mostrar que nós somos justificados pela fé diante de Deus, agora nós temos paz com Deus. A implicação é essa: todo aquele que foi justificado também recebe a paz de Deus e também tem paz com Deus. Há um debate, irmãos, sobre o que seria essa palavrinha, se ela é melhor traduzida como temos paz ou tenhamos paz. Então seria: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, ou seja, Paulo está declarando isso, está afirmando, ou ele está dando uma ordem: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Esse é um ponto nesse texto que é bem debatido, mas o que eu vou defender aqui para os irmãos essa noite é que a primeira interpretação é melhor. Justificados mediante a fé.
Nós temos paz com Deus. E essa ideia de ter paz não é algo que eu preciso buscar, mas é algo que já me foi dado. Essa é a grande diferença. Paulo não está dando aqui nenhuma ordem, ele está fazendo uma declaração. Se você foi justificado diante de Deus, se alegre, porque você tem paz com Ele agora. E essa é uma grande notícia, é uma maravilhosa notícia. Porque desde o Éden, Gênesis capítulo 3, o homem não tem paz com Deus. Desde a queda, desde que Adão e Eva decidiram pecar contra Deus, o homem está em guerra contra o seu Criador. E agora, em Romanos capítulo 5, Paulo pode gritar para todos e dizer: agora nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor. Que notícia maravilhosa. Mas o que seria essa paz? Para os judeus, eles entenderiam com muita facilidade o que Paulo está tentando dizer aqui. Porque essa palavrinha paz, ela é uma tradução de uma palavra hebraica que é muito conhecida entre a gente também, que é a palavra shalom. Mas shalom para um judeu não significa somente tranquilidade. Como muitas vezes a nossa palavra paz parece transmitir. Paz para um judeu, ou shalom para ele, não significa ausência de problemas, não significa uma ideia de bem-estar, uma ideia sentimental, não indica, digo melhor, essa ideia de calmaria e tranquilidade. Paz vai além disso. Paz envolve um relacionamento com Deus. O significado, então, extrapola tudo isso. Vai mais na ideia de, além de um relacionamento com o Senhor, uma prosperidade espiritual, e para os judeus física também, porque Deus tinha promessas para eles sobre isso, e a salvação do povo de Deus. Eu gostaria de ir com os irmãos, só para ficar mais clara essa questão da paz, lá para Números, se puder me acompanhar aí. Números capítulo 6. A partir do verso 22. Essa daqui é a famosa bênção sacerdotal, que Deus ensina a Moisés para ele ensinar a Arão. E olha só o que diz, Números 6, verso 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Assim porão o nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, irmãos, a palavra paz é muito cara, tanto para Paulo quanto para os seus leitores. Então, Paulo está mostrando que agora há um relacionamento, houve uma reconciliação. Agora eu posso ter um vínculo renovado e restabelecido. Agora eu tenho esse vínculo renovado e restabelecido com Deus. Por meio de quê? Por meio da justificação que veio mediante a fé em Jesus Cristo. Agora temos paz. E essa notícia deveria nos alegrar, porque uma vez que estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor, uma vez que estávamos andando nos caminhos mais escuros de nossas vidas, uma vez que estávamos aflitos por causa do nosso próprio pecado, entregues ao lamaçal do pecado, Deus decidiu não somente nos justificar, mas também nos dar a paz com Ele. Deus decidiu não somente nos trazer a redenção, mas restabelecer o vínculo do Éden. Deus decidiu nos fazer filhos novamente. Criaturas que uma vez viraram as costas para Ele. Mas Ele, como um pai amoroso, vai lá novamente, em busca de paz. Em busca de paz. Deus está mostrando que as bênçãos que Ele planejou dar ao seu povo são entregues por meio da justificação.
Desse modo, nós podemos perceber que a paz não é somente tranquilidade. A paz não é somente calmaria, mas é uma reconciliação. É um novo relacionamento com o Criador. É o retorno daquilo que uma vez foi quebrado no Éden. Marvin Page vai dizer que a justificação e reconciliação são os dois lados da mesma moeda. Não se pode ter um sem ter o outro. Não existe aquele que foi justificado, mas não reconciliado. Assim como também não existe aquele que foi reconciliado, mas não justificado. Uma vez, então, que Deus nos justifica, Ele também nos reconcilia consigo mesmo. E a minha pergunta é: você tem essa paz? Você foi reconciliado já? Você já foi justificado diante de Deus? Deus já restabeleceu os vínculos com você? Ou você continua caminhando para a perdição? Não existe meio termo, irmãos. Ou você tem paz com Deus, ou está em guerra contra Ele. De que lado você está? Saiba que a forma como você trata o Senhor Jesus Cristo, a forma como você se relaciona com Ele, responde essa pergunta. Porque aqueles que têm um relacionamento com o Senhor Jesus e o chamam não somente de Salvador, mas também de Senhor, têm essa paz, foram reconciliados. Mas se Ele não é o seu Senhor nem Salvador, ainda paira sobre você o juízo de Deus. E Ele vai cobrar. Assim como Ele já cobrou daqueles que foram justificados no seu Filho, na cruz do Calvário. Nenhum pecado ficará impune. Porque o nosso Deus é um justo juiz. O texto continua e ele mostra que Jesus não somente é o meio, é o objeto da nossa fé, mas Jesus também é o nosso mediador. Olha só comigo o verso 2. Por intermédio de quem, aqui ele está falando de Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Jesus Cristo, então, é o intermediário. Jesus Cristo é aquele que faz esse relacionamento. Então, meus irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos agora ter acesso pela fé a esta graça. E o que seria esse acesso pela fé? Primeiramente, Paulo está mostrando para os irmãos em Roma que tudo o que recebemos de Deus, o recebemos pela mão do Filho. Tudo aquilo que Deus entrega para os seus redimidos, restaurados e justificados, Ele entrega por meio de Jesus. Nenhuma bênção vem até nós, senão pela mão do Filho. Deus decidiu nos dar tudo por meio de Jesus. Ele decidiu nos dar tudo por meio dele. De modo que aquele que tem Jesus, tem tudo. Mas aqueles que não têm Jesus, permanecem de mãos vazias. Porque não receberam nada de Deus. Porque Jesus é o nosso maior presente, Ele é o nosso maior tesouro. Quando Deus nos entrega a salvação e a vida eterna, é Jesus. Ele é a vida eterna. Como Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é que Jesus nos dá a vida, mas Ele é a vida. Por isso que aqueles que têm o Senhor podem ser considerados bem-aventurados, porque eles têm tudo. Eles têm tudo por meio do Filho. Tudo que o Pai tem a entregar para os seus, Ele entrega por meio do Filho. E aí, então, agora, por meio de Jesus, nós temos acesso. Essa palavrinha
ela remete à ideia de introdução. É alguém que é introduzido. E ela lembra muito quando alguém era introduzido diante da presença do rei. Então, não era qualquer um que poderia chegar diante do rei. Essa pessoa precisava ser introduzida, ela precisava ter acesso. E a ideia basicamente é essa. Mas o texto aqui, ele não faz referência a acesso a Deus, mas ele faz referência a um acesso à graça. E é isso que nós precisamos entender aqui. Por meio de Jesus, nós somos introduzidos nessa nova esfera. John Stott vai chamar a graça de uma nova esfera. Antes estávamos debaixo do pecado. Antes estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas agora, por meio de Jesus, ele nos introduz na esfera da graça. E agora nós experimentamos novidade de vida. A graça, então, é esse domínio que faz oposição ao domínio do pecado. E muitas vezes Paulo vai fazer um contraste com o domínio da lei. E aí nós precisamos lembrar que muitos judeus se entregaram ao legalismo e buscavam um relacionamento com Deus, ou buscavam a salvação de Deus por meio de suas obras, por meio do cumprimento da lei. E o que é que Paulo está dizendo? Não há salvação por meio da lei. Porque a lei só mostra o pecado que está dentro dos nossos corações. Só há salvação na esfera da graça. E você só entra lá por meio de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Então, meus irmãos, não pense você que você pode chegar diante de Deus com boas obras, como você diria, nas suas mãos, dizendo, está aqui, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me esforcei, eu servi na igreja. Isso não vai salvar ninguém. Porque a única coisa capaz de salvar pecadores é Jesus. Claro, uma vez salvos, uma vez regenerados, nós vamos caminhar nas boas obras que Deus preparou de antemão, Efésios capítulo 2. Mas não vamos buscar essas obras para ser salvos, mas vamos buscá-las porque já somos salvos, regenerados, transformados. Então, nessa esfera da graça que Paulo fala aqui, só entram aqueles que têm acesso pela fé em Jesus. Só entram aqueles que foram introduzidos e não que estão buscando pelo seu próprio braço introduzirem a si mesmos. Assim como Paulo aponta lá em Gálatas, capítulo 5, que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. É um novo cenário agora. Dessa forma, Deus nos é favorável agora. Deus se faz propício a nós, acessível, favorável. Por quê? Por causa da graça. Deus não é mais o inimigo. Nós não somos mais inimigos de Deus. Porque lembra, somos justificados. Temos paz com Deus. E agora estamos na esfera da graça. Tudo mudou. Deus mudou o cenário a nosso favor por meio de Jesus Cristo. Então, por meio da obra redentora de Jesus, agora nós recebemos as dádivas de Deus. Que é o que eu tenho buscado mostrar aqui para os irmãos. Que as dádivas de Deus, elas não somente envolvem Jesus Cristo, mas Ele é a dádiva de Deus. Ele é o presente que Ele tem para entregar aos homens. E por meio de Jesus Cristo agora, nós gozamos de uma nova vida. Uma vida regenerada, justificada, reconciliada. Paulo agora quer dar uma ênfase, então, nessa graça na qual estamos firmes. A ênfase aqui do apóstolo está nessa expressão, estamos firmes. Ou seja, ele está mostrando aqui, irmãos, que aqueles que estão na graça, eles não
titubeiam, eles não vão e voltam, eles estão firmes. Não por eles mesmos, mas porque Deus colocou eles firmes lá. Nós estamos firmes e não cambaleantes. O problema é que a vida de muitos cristãos não condiz com essa descrição aqui. A vida de muitas pessoas que se dizem regeneradas não condiz com estarem firmes na graça de Deus. E eu gostaria de trazer os irmãos agora para uma reflexão. Avalie cada um seu coração e veja, será que eu de fato estou firme na graça? Porque o texto diz que, uma vez reconciliado, agora nós estamos firmes na graça. Não há meio termo, não há em cima do muro. Não existe essa de ir e voltar. Uma vez na graça, estamos nela. E firmes. Consolidados. Será que a sua vida diz isso? Será que a sua caminhada na fé, ela aponta para o que Paulo está dizendo aqui? Será que alguém pode olhar para a sua vida e dizer, ali é alguém que está firme na graça? Ali é alguém que não cambaleia. É alguém firmado, consolidado na graça de Deus. Infelizmente, a vida de muitos dá um testemunho extremamente contrário a isso. São inconstantes, instáveis. Como a Escritura vai dizer, levados por qualquer vento de doutrina. Não são consolidados. Isso deve nos fazer avaliar a nossa própria fé. Avaliar aquilo que dizemos que temos por Jesus, aquilo que nós sentimos por Ele, como nós o tratamos. Isso deve nos fazer avaliar, refletir, repensar. Será que a minha vida mostra de fato que eu estou firme na graça de Deus? E o apóstolo continua dizendo, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A ideia basicamente é, nós nos alegramos na esperança de que Deus um dia vai manifestar a sua glória. Ou aqui, como o apóstolo aponta, nós temos esperança nisso. Não na nossa própria glória, mas na glória de Deus. O verbo gloriar-se, ele sugere essa ideia de confiança e de alegria. Douglas Moo sugere uma tradução alternativa, dizendo que estamos alegremente confiantes na esperança da glória de Deus. A nossa confiança e alegria envolvem a esperança da glória de Deus. De que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, de que Ele proclamará sua grandeza e sua glória e majestade por toda a terra. A nossa glória não está em nós mesmos, mas em Deus. É a única forma que a Bíblia trata a ideia de se gloriar como algo positivo. Porque qualquer outro se gloriar, ou se vangloriar, envolve orgulho. Porque você está apontando para os seus feitos, para as suas realizações. Mas o que Paulo está dizendo é, não, eu não me glorio nos meus feitos, nós não nos gloriamos nas nossas realizações. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. De que um dia a glória dele vai ser manifesta. É interessante notar como Paulo faz essa relação entre passado, presente e futuro aqui. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas olha só. O apóstolo diz que a ideia no passado é que nós já fomos justificados e que agora nós temos paz com Deus. Ele estabelece esse cenário passado, isso já aconteceu. É a premissa dele. No presente, o que é que ele diz? Estamos firmes na graça. Mesmo diante das tribulações que ele vai falar no verso 3. Estamos firmes na graça. Esse é o presente. Todo cristão deve se identificar com isso.
Eu já fui justificado e reconciliado. E agora, no presente, eu estou firme na graça. E o futuro é a esperança e a manifestação da glória de Deus. Essa é a herança futura de todo cristão. Essa é isso que almejamos, que anelamos, que aguardamos. Essa é a nossa esperança, irmãos. Não que o nosso país vai melhorar. Não que as coisas vão caminhar para terem algo, um fim bom aqui mesmo, por meio dos nossos governantes, por meio do nosso próprio braço, que a segurança vai melhorar, que a saúde vai melhorar, a educação vai melhorar. Essa não é a nossa esperança. Devemos lutar por isso, claro, com certeza. Mas nós não depositamos nossa esperança no aqui e agora, em políticos A ou B. Nós depositamos nossa esperança na glória de Deus, em que Ele vai regenerar e transformar todas as coisas. Em que Cristo vai trazer do céu à terra o seu reino e vai reinar com justiça. Em que a terra gozará de paz, não por meio de nós, mas por meio do Senhor. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança, então, é a glória de Deus, que será manifestada no desenrolar do plano divino na história. É o que Deus está fazendo, não o que nós estamos fazendo. E nós não somente temos esperança na glória de Deus, mas nós nos gloriamos nessa esperança. Enquanto alguns podem se gloriar no carro do ano, outros podem se gloriar no emprego que tem um bom salário, outros se gloriam nos seus muitos títulos, nas suas conquistas. Nós não nos gloriamos nisso. A nossa glória é a glória de Deus. A nossa glória é a manifestação, é essa esperança de que Deus vai trazer a glória do céu para a terra. É isso que nós esperamos. Enquanto os uns se vangloriam por seus feitos, nós nos gloriamos nos feitos de Deus. O que Ele fez, o que Ele faz, no que Ele vai fazer. Então, meus irmãos, nós devemos ser as pessoas com mais esperança de toda a terra. Porque os ímpios não têm essa esperança. Para eles é o aqui e agora, acabou, morreu, acabou. Como até a gente estava comentando na sala dos jovens nessa manhã. Por isso que eles precisam viver desesperadamente. Viver cada dia ao máximo, como muitos vão dizer. Desfrutar de tudo aqui. Ter todos os prazeres que o coração deles desejarem. Mas nós não vivemos assim. Porque o nosso coração foi transformado para ter prazer não mais nas coisas mundanas, mas para ter prazer nas coisas de Deus. Isso muda tudo. Nós nos gloriamos no triunfo de Deus e não nos nossos. Mas sabe o que é interessante? Que no fim das contas, o triunfo de Deus também será o nosso. A nossa glória está em que Deus vai vencer. Mas a vitória de Deus também é nossa. Ele nos chamou para compartilhar conosco uma eternidade de co-reinado. Isso é incrível, irmãos. É isso que Paulo diz em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Deus decidiu compartilhar sua glória, seu reino conosco. Servos, criaturas desprezíveis, que estavam em guerra contra ele. Que Deus incrível. Ele não somente nos chama para perto, mas ele compartilha conosco seu reinado, sua glória, majestade. De forma que quando Cristo reinar, nós reinaremos com ele. Que esperança incrível, irmãos. Que esperança magnífica.
Somos co-herdeiros, reinaremos com Cristo e desfrutaremos das bênçãos da eternidade. Novos céus e nova terra, onde habita justiça. Essa é a sua esperança? É aqui que está depositada a sua fé? É isso que você espera acontecer ou deseja ardentemente que aconteça? Não é apenas um esperar ou saber que vai acontecer, mas é desejar, almejar isso. Estar sempre na expectativa. Um dia eu estava pensando sobre o nascimento da minha filha e eu penso muito nisso. Será que é isso que eu mais desejo? E na mesma hora eu orei a Deus pedindo para que o meu maior desejo não seja ver minha filha nascer. É algo bom, é um presente que Deus nos dá. Mas o meu maior desejo tem que ser ver o reino dele. Ver o reino eterno chegar aqui. Muitas vezes, irmãos, nós temos bons desejos. O problema é que nós colocamos isso no lugar errado. No topo, no ápice. Não. O maior desejo de todo cristão é estar com o seu Senhor, é ver o seu Senhor, poder abraçá-lo e reinar com ele eternamente. Os outros desejos precisam estar abaixo disso. Por mais justos e verdadeiros que sejam. Por mais dignos que sejam. Por isso, um nascimento de um filho não pode ser mais desejado do que a vinda do reino. Por isso que qualquer outra coisa, promoção no trabalho, seja o que for, se livrar da doença, se livrar de alguma aflição ou dificuldade, esse não pode ser o seu maior desejo. Essa não pode ser a sua maior esperança. A sua maior esperança tem que ser a glória de Deus. Então, meus irmãos, precisamos refletir. Será que eu tenho esperado isso? Quantas vezes eu já orei esse mês, ou enfim, esse ano, desejando a volta do Senhor, desejando o estabelecimento do seu reino, desejando reinar com Ele. Quantas vezes você já desejou isso? Em toda a sua caminhada cristã. Esse desejo, essa esperança diz então muito sobre a frieza dos cristãos atualmente. Somos frios para Deus, distantes do Senhor, porque não temos a esperança que Ele quer que tenhamos. E aí focamos no aqui e agora, nas conquistas daqui, dessa terra, nos nossos planos. E não há problema nenhum em fazer planos, mas é como eu tenho comentado. O problema é quando eles assumem a prioridade. Lembra que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, busquem primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, Jesus, elas vão ser acrescentadas. Mas nós somos, às vezes, tão incrédulos em que Deus vai fazer isso. Que nós corremos a todo custo, com o nosso braço, tentamos buscar, fazer, produzir aquilo que Deus já disse que ia nos dar. E aí queremos o desenvolvimento do nosso reino, do nosso conforto, e não do reino de Deus. Essa mudança de prioridades pode mostrar muito o estilo de vida que você está vivendo. Isso fala muito sobre as suas prioridades. Isso fala muito sobre com o que você preenche sua agenda. Se a sua agenda está conforme a agenda do reino, ou se ela está conforme os seus interesses. E somente aí. Para por aí. Não foi para isso que Deus lhe salvou. Não foi para isso que Deus lhe justificou. Não foi para isso que Ele reconciliou você com Ele mesmo. Foi para que você vivesse como um servo. Foi para que você o glorificasse, o servisse durante todos os dias de sua vida. E na eternidade por vir. Foi para isso que Deus regenerou você.
Então, viver qualquer outro plano sem ser esse é desperdiçar a vida. Porque você não está buscando aquilo que Deus planejou que você buscasse. Outro motivo de nos gloriarmos, como Paulo vai dizer no verso 3, é o fato de passarmos por tribulações. Como assim, Thales? Como é que eu vou me gloriar pelo fato de estar passando por tribulações? Olha só o verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Isso me lembra muito o vídeo que nós acabamos de ver aqui, sobre uma irmã que sofreu perseguições e sofre até hoje, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, e ela disse, isso me faz ter mais esperança. Como é que pode? Um ímpio, aquele que não foi regenerado, isso nunca vai entrar na cabeça dele, ele nunca vai entender como é que tribulação é capaz de produzir esperança. Mas Paulo diz aqui agora, a tribulação, ela não é isso que nós devemos desejar somente por masoquismo ou nada do tipo, mas é porque a tribulação produz perseverança. E Paulo agora, ele vai fazer uma ideia em corrente, uma ideia em cadeia, ligando uma palavra a outra. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Então, a ideia aqui de Paulo é mostrar que, uma vez que sofremos tribulações, e uma boa tradução para essa palavra tribulação é pressão. Uma vez que sofremos pressões de todos os lados aqui nessa terra, isso deveria produzir em nós esperança, no final das contas. Ou seja, retornamos de novo à ideia de nos gloriarmos na esperança. Devemos nos gloriar nas tribulações. Por quê? Por causa delas mesmas? Não. Porque elas produzem esperança. Porque uma vez que somos afligidos, nós lembramos do nosso Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse, olha, aqueles que querem viver piedosamente padecerão o quê? Tribulações. Jesus nos avisou. Nós não deveríamos ser pegos de surpresa. O estranho é o cristão que não sofre pressão ou tribulação. Mas a questão é que muitas vezes nós perdemos esse fluxo de vista, nós perdemos essa cadeia de ideias de vista nos momentos de pressão. Por quê? Porque nós queremos que as tribulações passem logo. Nós desejamos mais nos ver livres das pressões do que desejamos que Deus aumente a nossa esperança. E aí que nós perdemos, irmãos. Nós deixamos de perceber a mão de Deus atuando nas dificuldades, durante as dificuldades. Eu sei que muitos podem estar passando por muitas lutas, tribulações, angústias, sofrimentos, pressões de todos os lados. Eu não sei quais pressões têm vindo sobre você. Mas o meu conselho, o conselho de Paulo aqui é: não foque nelas, não foque em só passar, estar livre delas. Veja a mão de Deus produzindo esperança. Veja o que Deus está fazendo. E aí o problema, irmãos, é que nós não nos atentamos a isso. E aí, um dia ou outro, as dificuldades passam. Ou às vezes até continuam. Seja como for. Por focarmos apenas em nos livrarmos das pressões, nós deixamos de lado as oportunidades de crescer em perseverança, de crescer em experiência, de crescer em esperança. Porque nós só queremos alívio da dor ou alívio da dificuldade. E perdemos o foco que Deus está fazendo. A esperança, irmãos, é semelhante a um músculo do corpo, que se não for exercitado,
se não for usado, pode enfraquecer, definhar. Então, a esperança deve ser usada, exercida, para que ela continue forte, vibrante, crescendo a cada dia. Por isso que até as tribulações fazem parte do plano, do propósito de Deus para a vida dos cristãos. Porque de uma forma ou de outra, isso vai produzir esperança. Ou pelo menos deveria produzir. É como diz o ditado, né? Um mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Um bom marinheiro, um marinheiro perseverante, experiente, é aquele que é forjado nas tempestades. Mas muitas vezes nós não queremos isso. Queremos a fé dos grandes homens de Deus, mas não queremos passar pelo que eles passaram. Eu quero a fé de Abraão, mas eu não quero ser experimentado como ele foi. Eu não quero ser pressionado como ele foi. Eu quero ter um bom relacionamento com o bom pastor, como vai dizer lá o Salmo 23. Mas eu não quero andar pelo vale da sombra da morte, para perceber que ali ele está comigo, que a sua vara e o seu cajado me consolam. Ali. Nós queremos o bônus, mas não queremos o processo. É uma geração que evita a todo custo o desconforto, a dor. Faço de tudo para evitar isso. Mas e se o plano de Deus envolver sofrimento, dor? Você vai estar querendo ir contra a mão de Deus? Por isso, meus irmãos, foquemos não nas pressões e tribulações, mas na esperança. Aquilo que Deus está fazendo. Os nossos olhos não deveriam ver apenas o aqui e o agora. A nossa mente não deveria pensar apenas aqui. Mas como Paulo diria, como Paulo disse em Colossenses, pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Busquem as coisas lá do alto. Os olhos de vocês devem estar vidrados, não aqui, mas lá. As pressões que você sofre estão produzindo o quê? Estão produzindo desânimo, angústia, aflição, murmuração contra Deus? Ou estão produzindo perseverança, experiência, esperança? Saiba que se você é um regenerado, até essas pressões devem produzir esperança no final. E aí, nós nos deparamos com a conclusão do que Paulo tem a tratar aqui, nesse começo do capítulo. O verso 5 nos encaminha para uma conclusão do que ele tem a falar sobre a esperança. Olha só comigo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo, então, irmãos, é o agente aqui dessa sentença. É ele que está derramando o amor de Deus em nossos corações. Por isso que a esperança não confunde, porque podemos confiar no amor de Deus. Podemos confiar em sua fidelidade. Tem uma palavrinha no hebraico, que é hesed, que ela se encaixa muito bem aqui. Hesed envolve não somente a bondade de Deus, mas envolve também o seu amor e fidelidade. Por isso, os judeus deveriam confiar no Deus da aliança. Por quê? Porque ele é um Deus não somente amoroso, mas fiel. Da mesma forma, nós, irmãos. A nossa esperança
não nos confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. E esse amor de Deus vem para nos fazer provar um gostinho da eternidade. De um Deus que não somente nos ama, mas de um Deus que é fiel às suas promessas. De um Deus que não somente nos justificou e nos reconciliou, mas também nos deu esperança. Por isso que a nossa esperança não confunde. Ela não nos faz olhar para dois caminhos. Ela nos faz focar no único caminho. E aqui é interessante perceber também, são pérolas que a Bíblia vai mostrando e que muitas vezes na leitura do texto a gente acaba não percebendo, mas são pérolas inestimáveis. Nesses 5 versículos, nós vemos a Trindade atuando. Eu gostaria de mostrar para os irmãos, eu já mostrei basicamente cada um, mas agora eu vou focar, olha só. No começo nós vemos o Deus Pai, que nos justifica, nos reconcilia. E aqui no final do versículo, nós temos um Deus que nos ama. Somos justificados diante dele e temos paz com ele. Mas esses versículos também falam do Deus Filho. O Deus Filho que é a prova do amor de Deus para conosco. O Deus Filho que é a manifestação do amor de Deus diante do mundo. Lembra lá de João 3,16? Deus não somente amou o mundo e disse, mas vocês vão se perder mesmo. A prova de que ele nos amou é que ele mandou o seu Filho. E aqui o Filho tem um papel fundamental, que é aquele por meio do qual recebemos tudo. Deus entrega em suas mãos e ele nos entrega. Ele é o mediador. Como ele mesmo diz, ele é o mediador da nova aliança que Deus está fazendo com os homens. Ele é aquele que derramou o seu sangue para trazer à tona a nova aliança. Ele é aquele que morreu para que nós tivéssemos vida. Ele é aquele que precisou sofrer as aflições que o próprio Deus derramou sobre ele, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Mas nós temos também o Deus Espírito aqui. O Deus Espírito é aquele que derrama o amor de Deus Pai em nossos corações. Sem o Espírito Santo, então, não haveria amor de Deus nos nossos corações. Porque é por meio dele, é ele que derrama o amor de Deus. E essa palavra, derramar, transmite a ideia de algo contínuo e abundante. Porque Paulo poderia simplesmente dizer assim, o Espírito Santo coloca o amor de Deus nos nossos corações. A gente entenderia. Mas Paulo quis ser enfático. E ele disse, o Espírito Santo derrama. De modo que o nosso coração deve ficar encharcado completamente pelo amor de Deus. Essa é a Trindade, atuando não somente na salvação, justificação, reconciliação, mas é a Trindade atuando também na nossa esperança. Para que nós saibamos em quem temos crido, para que nós saibamos para onde estamos indo. Se Jesus não é o seu Senhor, você não é justificado diante de Deus. Você continua sendo inimigo de Deus. Não há esperança para você. Antes, uma terrível expectativa de juízo e punição eterna. Porque você continua em guerra contra Deus. Mas a boa notícia do Evangelho é que se Jesus é o seu Senhor e Salvador, você é justificado diante de Deus. Você tem paz com Deus. Você tem acesso à graça de Deus e está firme nela.
Você se gloria na esperança da glória de Deus. As pressões dessa vida, que para alguns poderiam parecer que não fazem parte do plano de Deus, até as pressões dessa vida devem gerar ainda mais esperança na eternidade. E por último, você pode descansar e confiar no amor de Deus que é derramado por meio do Espírito Santo em seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, como esse texto fala conosco, Pai. Como a tua palavra é viva e eficaz. Como somos confrontados, Senhor, por ti. Eu te peço que o Senhor traga transformações, regenerações. Que a tua palavra faça aquilo que só ela é capaz de fazer. Que no final das contas, Pai, possamos lembrar da nossa esperança, que não confunde. Que possamos lembrar de onde o Senhor nos tirou, do lamaçal do pecado. E para onde o Senhor está nos levando. Para o reino do seu Filho amado. Nos ajuda, Pai, que a nossa esperança continue firme, vívida, até que o nosso Senhor venha. É no nome dele que oramos. Amém.